Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 30 de março de 2026, hoje é segunda-feira, hoje nós estamos no nosso 34º dia da caminhada de oração 13. O tema do dia é Desfrute da sua vida. O texto-chave vai estar em Cantares, capítulo 1, no versículo 6, 7 e vários outros textos que vamos estar lendo com muita alegria, que nós estamos aqui mais uma semana, começando, segunda-feira, um dia que eu amo, é um dia, irmãs, que nós temos que nos encher da graça, que a gente tem que encher, assim, da mente iluminada, acender os olhos, né, da nossa lâmpada, como a palavra diz que os olhos do sábio estão na sua cabeça, a gente receber essa luz do Senhor para caminhar conforme Ele quer. Bom, ontem nós estávamos falando, nós temos vindo falando aí, né, sobre aprender a desfrutar em cada área da nossa vida, usando aquele texto que Jesus transformou as 6 talhas de água em vinho, e eu coloquei que essas 6 talhas de água, cada uma representa áreas da nossa vida que ele quer transformar a água em vinho, e o vinho é alegria, é desfrute. Então nós estamos meditando de como a gente pode desfrutar melhor das áreas da nossa vida, da vida que Deus nos deu. E ontem nós falamos sobre família, desfrutar da nossa família, amigos, família da fé, nossa família paterna, materna, enfim. O culto de ontem na minha igreja foi muito abençoado, foi maravilhoso, e ele confirmou o devocional, né? Eu entreguei o devocional, fui para a igreja e eu fiquei maravilhada de ver como o Senhor confirmou. Queria contar duas coisinhas que aconteceu. Ontem foi um culto de consagração de crianças, assim, né? Pessoas que tiveram bebês, pessoas que entraram na igreja e que se converteu e que nunca teve a chance de consagrar os seus filhos ao Senhor. Então, o culto foi sobre isso. E tinha os visitantes, então, 2 bancos na minha frente, tinha um visitante, tinha muitas visitantes, né? Por causa da família das pessoas que estavam consagrando. E 2 bancos na minha frente tinha uma família e tinha um pai o pai, a mãe e um menino, né? E o menino estava sentado no meio do pai e da mãe. Esse menino estava de mão dada com o pai, ficou de mão dada com o pai, encostando a mão no pai, assim, né? O pai tá com a mão no banco, ele colocou a mão por cima. E eu até pensei em gravar para vocês verem, porque é aquilo que a gente vem falando, né? Do toque, do desfrute. E eu fiquei imaginando que relacionamento legal deve ter esse menino. Ele devia ter uns 7, no máximo 8 anos. Acho que não tinha nem 8 anos. Para estar tão ali degustando, desfrutando da companhia do pai na casa do Senhor. E aí, para completar o devocional, qual é a canção que toca? A canção que eu deixei ontem sobre a família, né? A bênção da família. Depois ele passou a palavra inteira reclinado a cabeça assim no ombro do pai. E para mim foi uma confirmação, irmãs. Para mim foi assim eu fiquei muito feliz, meu espírito se alegrou de ver Deus confirmando o que nós estamos falando aqui. Porque eu já falei que a palavra de Deus diz que ele confirma o passo, ele confirma os passos do homem justo. Aquilo que a gente faz, que é da vontade do Senhor, que está de acordo com a palavra dele, ele vai confirmar de uma maneira ou de outra. Basta a gente estar com os olhos abertos. E ontem foi uma super confirmação de tudo. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu queria ter filmado, sabe? Por várias vezes eu peguei o celular e eu falei, eu vou filmar, Senhor, porque eu preciso mostrar para as meninas. Mas acho que é uma coisa privada, né? Não ia compartilhar pessoas desconhecidas. E eu tenho aprendido também, eu sou uma pessoa que eu tenho compartilhado muitas coisas, né? Eu tenho aprendido também que nem tudo é para ser compartilhado. Tem coisa que você tem que viver. Você faz o print na sua cabeça, você vive a foto na sua cabeça, você vive a filmagem na sua cabeça, como outro dia que o passarinho vermelho estava cantando lá fora, dando bem-vindo à primavera, bem-vindo a tudo que Deus tem trazido, e eu não consegui filmar e eu tenho aprendido isso. Mas enfim, vamos lá, irmãs. Hoje nós vamos falar de desfrutar da sua vida. Esses devocionais de desfrute, ele não está na ordem de importância, tá? De qual vem primeiro, qual vem segundo. Eu não quis fazer na ordem de importância. Vai ter um devocional que nós vamos falar de desfrutar do Senhor. Qual que é mais importante? Né? Em primeiro lugar, desfrutar do Senhor. Então, não está em ordem de importância, tá? Mas a sua vida é extremamente importante.
é primordial você aprender a desfrutar de você mesma, da sua vida. Eu sinto que Deus está chamando o seu exército, né? A caminhada de oração, eh, contando com essa que nós estamos fazendo agora, vai dar quase 500 áudios, irmãs, quase 450 áudios. É muita palavra, é muito ensinamento nesses anos todos. E eu falei muito e falo muito de exército, né? Deus está levantando um exército de mulheres na terra, mas eu sinto que Deus está agora, eh, já tem um tempo, né, para aquelas que estão ouvindo, para aquelas que estão entendendo, porque tudo tem um tempo, tudo tem um modo. E eu sinto que Deus está atraindo essas mulheres, esse exército de mulheres, para parar um pouco, para aprender, para conhecer dele, para conhecer o dono do jardim. Nós conhecemos muito o Senhor dos Exércitos, general de guerra, o Deus que vence as nossas guerras, mas e o dono do jardim? Dono do jardim secreto, né? E ele quer te levar nesse jardim, ele quer que você coma os frutos doces, que vai te acolher, que vai te acalentar a sua alma. E você, mulher que está sempre servindo a todos, é hora de gastar o seu tempo e a sua energia em conhecer, em desfrutar, em degustar do amado da sua alma. Nós falamos aqui de desfrutar do nosso marido, dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos amigos, da igreja. Tudo isso demanda tempo, energia, né? Dedicação, presença, intencionalidade, mas e você, e a sua vida? Então chegou esse tempo que Deus está chamando, olha, vem aprender comigo, vem para o jardim, porque Ele se importa com você, irmã, Ele se importa com seus sonhos, com seus projetos, com suas dificuldades, suas dores, e Ele quer te conduzir por um caminho de vida abundante. Por muito tempo o inimigo tem roubado do nosso tempo, impedindo a gente de trilhar esse caminho do desfrute. Impedindo a gente de trilhar o caminho do desfrute. O que é a caminhada de oração, o tema central dela? Todo dia ela tem um tema, mas qual que é o tema central? Livres para desfrutar, degustar o caminho. Não é nem no caminho só, é o caminho inteiro. E o caminho é Cristo. O caminho é o seu destino, é o que Deus preparou para você. E o inimigo o tempo todo quer nos tirar do caminho, quer nos tirar da presença. E ele quer que... então esse caminho do desfrute, ele fica tentando nos tirar desse caminho. O caminho do desfrute, irmãs, ele não é baixar a guarda. Então se eu começar a desfrutar, como que vai ficar minhas guerras? Como que vai ficar minhas lutas? Como vai ficar as coisas que eu tenho que resolver? Pelo contrário, o caminho do desfrute, do degustar, é vencer o inimigo sentado à mesa do Senhor. É enquanto você está desfrutando do Pai e de tudo que Ele te entrega, seus inimigos já são derrotados. E aí, ali naquela mesa, eu ainda não entrei na palavra, tá, irmã? Só estou dando uma explanada para vocês entenderem o que a gente quer falar. Ali naquela mesa, naquele jardim, nessa leveza, nesse desfrute, nesse degustar, né? Degustar e comer devagarzinho aquela comida deliciosa, aí você curtir a presença devagarzinho, comer essa visão na minha frente, um pai com um filho encostadinho ali, quietinho, degustando um do outro. Isso você está vencendo, quando você está na mesa do Senhor desfrutando, você está vencendo o medo, a baixa estima, a rejeição, a dor na alma, né? Esses inimigos precisam se retirar quando você está na presença do Senhor. Você aprende o caminho do jardim secreto, na mesa do Senhor, no descanso, de se amar, de se conhecer, de receber dele o amor, de degustar da companhia dele e da sua personalidade que Deus te deu, dos seus dons, dos seus talentos. Então eu sinto que Deus está atraindo esse exército para um jardim. Então vamos falar nos versículos lá, para a gente entrar no que eu quero falar. Cantares capítulo 1, versículo 6, mas vamos ler o 4 um pouquinho? Leva-me após ti,
Apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Deus está nos chamando, ele está nos chamando para a gente conhecer a intimidade. Eu disse para vocês, leiam Cantares, pede Deus revelação, degusta dessa palavra, receba. Não é fácil para nós, mulheres guerreiras, não é fácil para a gente que já passou tanta luta, para a gente que desde pequena entendeu ali que eu tenho que ser por mim, se eu não for por mim, quem é? Então eu sou batalhadora, eu não paro, eu trabalho demais, eu sou arrimo de família. É hora de, respira e entra para as recâmaras do rei, porque ele está te chamando. E a canção que eu vou deixar hoje, ela fala em espanhol, te seguirei, né? Eu vou te seguir. Se o Senhor está me chamando, eu vou te seguir. E aí no versículo 5, fala assim, no versículo 6, ela fala para ele, né? Não olhe para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guardas da vinha. A vinha, porém, que me pertence, eu não guardei. Disse-me o amado da minha alma, diz-me, amado da minha alma, aonde apacenta o teu rebanho? Aonde que faz repousar pelo meio-dia, para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Então, eles estão começando aqui o relacionamento, né? O relacionamento aqui entre o noivo e a noiva, que representa Cristo e a igreja, e ele chama ela, né? E aí ela fala, olha, não repara que eu tô queimada de sol, é porque eu tô cuidando da vinha, da minha família, dos meus irmãos, mas a minha vinha eu não guardei, eu não cuidei. Então, olha só, irmãs, é o que tem acontecido com a gente, né? A gente serve todos e não servimos a nós mesmos. E aqui mesmo está falando, os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram para trabalhar. Aqui está falando de família, né? Está falando de pessoas mais chegadas. E isso aqui é para a gente ter um entendimento. Como que nós estamos? Né? Nós queremos chegar ao jardim, mas como que nós estamos? Será que a gente está queimada do sol? E não um queimado bronzeado, bonito, de descanso, que você esteve na praia curtindo, aquele queimado de trabalhador, de dia a dia, de sol quente, que envelhece a pele, né, que você não tem tempo de parar, descansar. Então ela dá essa explicação para ele. E ela entende que ela está sendo chamada a mudar de vida. E ela fala assim: "O amado da minha alma, aonde que você apacenta o seu rebanho e o faz repousar pelo meio-dia? Aonde tem descanso? Aonde tem descanso ao meio-dia? Ao meio-dia é o trabalho é a parte mais pesadinha do trabalho da mulher, né, irmãs? Porque a casa tem que estar limpa, é hora do almoço, criança para a escola, marido chega para almoçar, é um momento puxado, não é? O meio-dia é o pico do horário de trabalho. E ela fala, onde que é? Para que eu vá lá e não ande vagando junto ao rebanho dos seus companheiros e não anda perdida procurando esse lugar de descanso em outros rebanhos. Eu quero aprender a descansar com o seu rebanho, porque o pastor, irmãs, ele tem que levar o rebanho a descansar nesse pico de sol, né? Para elas pararem para tomar água, para elas comerem. Então, ela fala para ele, ela entende, ele está me chamando e ele quer, né? Eu tenho que aprender essa parte, eu tenho que aprender a parar um pouco. E vai chegar um tempo, se você treinar a sua vida no jardim secreto, irmãs, que mesmo no meio do furacão, mesmo no meio de muitos afazeres, você vai ter controle, você vai respirar, você vai conseguir fazer as coisas tranquila, sem se desgastar. Porque senão, a gente serve todo mundo ali nesse horário de meio-dia, e depois todo mundo volta para sua vida, o filho vai para a escola, o outro que veio almoçar em casa já voltou para o trabalho, o marido voltou para o trabalho, aí fica você desgastada,
com mais trabalho para fazer, porque aí tem que limpar tudo e preparar para a janta quem vem, né? E aí, se você não tiver com a sua alma saciada, com a sua alma curada, com a sua alma acalentada, sentindo esse amor, intimidade com o Pai, ele sai e você fica com o cansaço e com a frustração e começa ao invés da gente desfrutar da companhia deles, desfrutar daquela comida, a gente vai ficar desfrutando de amargura, né? Porque aí o inimigo vem com as suas setas, ninguém te valoriza, ninguém cuida de você. E aí, ao invés da gente se levantar e começar a cuidar de nós, a gente entra nesse ritmo de murmuração. Então, aqui está muito claro que nós precisamos aprender a descansar e seguir aquele que é o dono do descanso. Né? Não é isso que Jesus diz? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse cansaço não é físico, né, irmã? É da alma, é cansaço da vida, é cansaço de anos de perseguição emocional. A mulher sabe, como eu disse, Jesus conhece as suas dores, Jesus conhece aquilo que te persegue, que não te deixa ser livre, que não te deixa desfrutar, que não te deixa se conhecer, que não te deixa se valorizar. Vamos para Cantares capítulo 2, versículo 10 ao 15. 10 ao 15. O meu amado me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que o inverno passou, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar as aves. A voz da rola ouve-se em toda a terra, a figueira começou a dar seu figo, as vides em flores exala o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que anda pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam o vinhedo, porque as nossas vinhas estão cheias de flores. O meu amado é meu e eu sou dele, e ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. E olha só, irmãs, mais uma vez o amado da alma, nosso amado, chamando, vem, vem ver, vem contemplar, né? Vem ver coisas que você não está conseguindo parar para ver, vem descansar. E isso eu não estou falando só no natural, é no espiritual, porque muitas vezes nós queremos chegar diante da presença do Senhor para ouvir a voz dele. Não é isso? Eu preciso orar, eu preciso ouvir a voz dele, eu preciso ter uma direção, mas aqui ele está falando, levanta e vem. Aí ele fala, você que anda nas fendas dos penhascos, né, como eu disse, que são lugares perigosos, penhasco é um lugar perigoso, o esconderijo, você que fica se escondendo, mostra-me o teu rosto e faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Aqui, o amado Senhor, ele quer ouvir de nós. E não é não é só um lamento, não é só uma queixa, não é só colocar diante dele um problema. Nós temos que aprender, irmãs. Olha, é uma cura, é um caminho tão maravilhoso. Eu não estou falando tudo isso aqui, irmãs, para vocês. Eu não estou falando de desfrutar. Não é por causa de uma. Eu não estou falando de autocuidado só. Eu não estou falando de um modismo. Ah, é um modismo, né? Que tá todo mundo falando, que tem que se cuidar, que tem que descansar. Eu não vivo por modismo. Quem está aqui na caminhada de oração já sabe disso. Coisas que estão ensinando agora, a gente já falava 9 anos atrás. Coisas que estão despertando agora, nós já falávamos há 9 anos atrás, pela graça, pela misericórdia do Senhor. Porque quando você está vivendo na presença do amado, vivendo no jardim, ele te ensina muito mais. A palavra de Deus diz, ele te ungiu muito mais que seus companheiros. Então, ele te faz ir além, ele te faz ver além. Eu estou falando essas coisas porque essa será a arma mais poderosa desse tempo. No Senhor, no Senhor, você vai ter muito mais renovo, você vai ter muito mais visão, você vai ter uma vida assim transformada de uma forma que você nunca imaginou.
dentro da sua própria casa, com a sua própria família, com seu mesmo marido, com seus mesmos filhos. Deus vai transformar a sua vida quando você entender isso de se entregar e querer conhecer Ele, mas deixar Ele te conhecer, se abrir. Ele já sabe quem você é, né? Mas você se abrir, você se conhecer. Quando Pedro disse, quando Pedro disse, tu és o Filho de Deus, Jesus disse para ele, tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa rocha eu edificarei minha igreja. Quando você conhece o Senhor, quando você para conhecer o Senhor, você vai se conhecer, porque Ele vai te revelar quem você é. Às vezes nós vivemos debaixo de palavras do que os outros dizem que nós somos. A gente ouve tanto o que o povo fala que nós somos, que a gente acaba vestindo aquela roupagem, né? É marido que a vida inteira, você é uma mulher enjoada, chata, faladeira, o homem fala tantas coisas ruins ali, às vezes até de brincadeira, ou às vezes uma hora ou outra, tá sempre falando uma coisa, mas sua mãe, né, minha filha, sua mãe é assim, aí o seu pai falou a vida inteira, ou sua mãe, sei lá quem foi, e a gente vai vestindo aquelas roupagens, né, às vezes a mãe chamou a filha de preguiçosa, ou de, sei lá, várias coisas aí a gente vai vestindo aquela roupagem, né, às vezes feriu a alma e você guardou ali no cantinho, e você não consegue desfazer daquela roupa que colocaram em você, daquele rótulo. Mas quando nós estivermos no jardim, com o amado da nossa alma, nós vamos saber quem nós somos. E quando você sai desse jardim sabendo quem você é muito mais plena para viver o que ele tem. É isso que eu quero, sabe, irmã? Que vocês vivam o sobrenatural do Senhor, vivam um novo tempo, de uma grande virada de chave. Não é só descansar, não é só descansar no natural, é um descanso na alma. E nós vamos falar mais aqui. E aqui está falando, apanhai as raposinhas que devastam o vinhedo, porque as nossas vinhas estão em flores. As raposinhas não querem que você que você desfruta, que você descansa, né? Vai estar sempre querendo te roubar, querendo roubar ali, destruir as flores, destruir a vinha, porque as raposinhas são coisas pequenas que a gente vai deixando. Hoje não, hoje eu não vou parar para orar, não. Hoje não vou parar para contemplar, não, porque eu não tenho tempo, mas a gente fica sempre esperando. Quando? Não, quando os meus filhos crescerem, eu vou ter mais tempo. Não, mas quando meus filhos saírem de casa, eu vou ter mais tempo. Quando eu aposentar, ou quando eu mudar, ou quando eu colocar a casa em ordem, ou quando, irmãs, a vida passa e você acumula um monte de peso, muito mais. Nós temos que nos educar a parar. Vamos para o capítulo 4, no versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Antes que refresque o dia e fuja a sombra, irei ao monte da mirra e ao outreiro do incenso. Isso é a esposa falando, a noiva falando, que olha só, antes que refresque o dia. Então, ela já está entendendo. Eu preciso parar um pouquinho ao meio-dia, né, com o Senhor. Claro que eu tenho um monte de coisa para fazer, mas dentro da minha alma eu estou no jardim. Mas antes que refresque o dia, antes que acabe a tarde e fuja a sombra, onde começa a escurecer, eu vou ao monte da mirra e ao outreiro de incenso, um lugar de cura, um lugar de adoração. Incenso é lugar de adoração, mirra é lugar de cura. Mirra é lugar do óleo. Lembra do óleo que eu falei, irmãs? Lembra do óleo que eu falei que unge a nossa vida? Então, Deus está chamando um exército para ser treinado no jardim. E nesse treinamento, você vai receber novas armas. Você vai tirar essa roupagem cansada, essa roupagem velha. É lugar de você trocar suas armas, ungir os seus escudos, trocar essas vestes, lugar de você se alimentar, lugar de você
cuidar de você junto com o amado da sua alma, porque sem Deus nada podeis fazer. É muito bonito o discurso de se cuidar, de estar muito bem, de descansar, de parar, tomar um chá, ler um livro, mas sem Deus, isso aí vai até ter resultado, porque a gente está fazendo algo, né, que vai afetar sim o nosso corpo, mas com Deus é plenitude. Sem Deus é um pouquinho só. Talvez é desfrutar a vida, né? É curtir a vida. Nós estamos falando de desfrutar e degustar. Degustar é ainda mais profundo. Então, eu estou vendo que esse exército é hora dele ser treinado nesse jardim. E aí nós vamos estar entrando ainda mais. Então, ela já entendeu. Preciso também parar um pouquinho à tarde, né? Eu não posso ir dormir sobrecarregada de tudo que foi o dia. Vamos lá. Versículo 10 agora em diante. Aí ele fala, agora é o noivo falando para ela. Os teus lábios, noiva minha, destila mel, mel e leite se acha debaixo da sua língua. E a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são como um pomar de romã, como frutos excelentes e rena e o nardo, o açafrão, cálamo, cinamon, com toda sorte de árvores de incenso e mirra e aloés, com todas as principais especiarias. És fonte do jardim, é poço de água viva, é torrente que corre no Líbano. Olha que tremendo. Vou parar aqui que depois eu leio o 16. Aqui, ela já está tomando a forma do jardim. Ela já começou a ir, né? Ela já entendeu que ela tem que ir no meio-dia, tem que ir no entardecer. Ela já começou a forma, ele já está chamando ela de jardim já. Você é um jardim fechado. Você é uma fonte selada. Nós queremos ser mananciais de águas vivas, né? Como Jesus disse, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós queremos ser isso, não é? Mas nós precisamos entender o que significa isso. E ele está falando, você é fonte do jardim, você é a fonte principal do jardim, você é um poço de água viva. Ele está falando, seus vestidos exalam fragrância, porque são vestes novas, vestes de unção, vestes ungidas que você trocou lá no jardim, que você deixou aquelas vestes do cansaço, aquela veste do avental, né? O avental que serve a todos, mas não se serve. E eu não estou dizendo que a gente não tem que servir, pelo contrário, nós estamos aqui aprendendo que temos que desfrutar, que servir. Eu estou dizendo que nós temos que estar plena e que, em primeiro lugar, a pessoa mais importante é você. É o Pai, você, dali de você flui o rio de água viva para servir o outro, para abençoar o outro. E ele está falando, os seus lábios, irmãs e filha minha, amada minha, ele destila mel, leite e mel está na sua língua. Ela já entendeu, ela já consegue se render ao Senhor a ponto de declarar palavras de amor para Ele, a ponto de ter um diálogo íntimo, um diálogo que Deus está desfrutando desse diálogo também. Que não é só a gente que quer ouvir Ele, mas Ele quer nos ouvir e Ele vai trocar as nossas palavras, irmã, Ele vai trocar nossas orações, Ele vai te fazer assim, olha, Ele vai te fazer uma profeta na sua vida, Ele vai te revelar palavras que você vai começar a tomar mais posse e entender mais a palavra. Então é isso, você é um jardim fechado e Ele quer entrar nesse jardim. Assim como nós queremos entrar no jardim dele, que ele é o nosso jardim fechado, nós somos também. E ele também vem falar conosco, ele também quer desfrutar de nós. Então isso é muito importante que a gente entenda. E agora no versículo 16. Levanta-te, vento norte, e vem, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Venha, ó amado, para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Esse versículo é sensacional. Porque nós ficamos tão sobrecarregada com as guerras, com os ataques do inimigo, com as lutas, luta com esse, luta com aquele, fulano, marido, beltrano, não sei o quê.
Mas olha, quando você estiver posicionada no jardim, quando você aprender esse caminho da leveza, do desfrute, do degustar, de você se cuidar, tudo isso que nós estamos falando, os ventos fortes que vêm contra você, os ventos, as guerras, as dificuldades, que a gente vai enfrentar sempre, né, irmãs? Isso aí não tem como. Nós estamos no mundo e isso aí é normal. Mas se você está no jardim, se você aprendeu que você é um jardim, tudo isso que eu tenho falado, esses ventos, eles não vão te disturbar, eles não vão te destruir, eles vão fazer, sabe o quê? Exalar o aroma de tudo que você vive, porque aqui o próprio noivo disse para ela que você é uma fonte selada e que tem todas as especiarias, mirra, aloés, cálamo, cinnamon, nardo, tudo que cheira, né? Tudo que é as principais especiarias da época, as mais caras especiarias. Quando vem o vento forte da luta, da tribulação, olha só, levanta vento norte e sopra vento sul. Esses ventos na Bíblia, irmãs, representam ventos, tem os ventos bons e os ventos ruins. Então aqui está falando dos dois. Assopra no meu jardim e aí vai derramar aroma. Aí de você, irmã, vai sair aroma, aroma. Sabe naquela batalha que você consegue transmitir, você consegue continuar em paz, você consegue transmitir a fé, você não perde a fé, você não entra em desespero, você não chuta o balde, você não quebra relacionamentos, você não quebra alianças por causa do estresse, do cansaço, do desgaste, da luta. Não, porque o seu jardim está tão estabelecido em Deus e você sabe quem você sabe que dentro de você tem todas essas unções, essas especiarias, porque foi o próprio Deus que falou, é o próprio Deus que te deu, é o próprio Deus que vai trocar suas vestes lá no jardim, que quando vem os ventos fortes, ele só serve para trazer os aromas. O aroma que você não vai se mover do lugar que Deus te colocou. E aí, no meio dos ventos fortes, ela fala para Deus, né, para o amado, para Jesus, para o rei: ó meu amado, venha para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Nós queremos muito ir só ir no jardim de Deus ou ir diante dele e desfrutar, mas chega uma hora que você aprende que você é preciosa para Deus, que você é um fruto doce e você tem a ousadia, a segurança de dizer: Senhor, vem desfrutar um pouquinho de mim, do que eu tenho para oferecer. Claro que nós somos humanos, né, irmã? Mas o Senhor, ele nos criou, ele tem prazer em nós. E o inimigo quer dizer que você não tem nada para oferecer, né? Mas e a nossa adoração, e a nossa obediência? Quando você vai treinando isso, você acha que isso não é um fruto doce para o Senhor? Você acha que quando você não vai passando de nível, que você vai vencendo tudo que nós temos falado, sem religiosidade, você não está sendo mais santa para agradar ninguém, você não está fazendo para mostrar para o outro, para mostrar para os outros, você não está fingindo, você é um fruto doce, sabe? E você sabe quem você é em Deus e você desfruta com Ele, chama Ele para te desfrutar de você, né? Senhor, vamos ali contemplar. Lembra quando eu fiz aquele devocional que eu deixei aqui o vídeo do jardim, aquele jardim maravilhoso, que daqui a pouco começa, né? De novo. Senhor, vamos lá desfrutar, eu, Senhor, e a tua criação. Olha que lindo. Então, eu não sei se eu consigo transmitir para vocês, irmã, mas é um caminho sobrenatural. É um caminho que você precisa romper, quebrar tudo que te impede para você viver isso aqui. Vamos ler Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. Fala assim. Eclesiastes 10, 10 fala assim: o machado está cego. Se você não afiar o machado, se não afiar o corte, você vai ter que redobrar força para ele fazer o trabalho. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Olha só,
que a gente está fazendo no jardim? Amolando, afiando o machado, afiando as nossas espadas, afiando ali, entregando as armas de guerra, tirando essa armadura que precisa ser untada, sabe? As feridas de guerra que está debaixo da sua armadura, que precisa ser curada, que precisa colocar mirra, que você precisa descansar um pouco, trocar. Só de você tirar a armadura, irmã, eu quero que você imagine uma armadura medieval. Só de você tirar uma armadura pesada, você já descansa o corpo, né? Porque você está carregando aquilo ali tanto tempo. Quanto tempo você não veste uma roupa bonita? Porque você não tira a armadura de guerra. Quanto tempo você não veste um vestido, né? E se enfeita? E essa noiva lá no jardim é o próprio Deus que está falando. As suas vestes exalam perfume, né? Então, uma noiva que está bem cuidada, que está bonita. Quanto tempo você não se cuida? Quanto tempo você não compra algo novo para você? Fala com o pai, sabe? Fala o que você deseja, o tipo de roupa que você deseja, como você gostaria, qual é o seu estilo. Se conheça, irmãs, para você viver algo muito maior. E às vezes, essa palavra toda aqui pode parecer, para quem ainda está muito agitado, muito preso ainda nas batalhas, pode parecer assim, uma palavra tão, ai, nada a ver, né? Pode parecer, mas você não faz ideia da arma poderosa que é. Eu estou falando de coisa que eu tenho vivido. Eu estou falando de coisa que eu tive que aprender a tirar a armadura. Eu deixei aqui na caminhada de oração o livro que eu mais amo, esse livro, indico constantemente, né? O Cavaleiro Preso na Sua Armadura. Um livro pequeno, fino, excelente, uma fábula infantil. Claro, ouvi de tudo lá, reteu o que é bom, mas ele fala muito disso, né? Desse cavaleiro que não tirava a armadura nem para comer. Ele já não estava nem. O filho dele já não sabia nem como era a face dele, porque ele não tirava a armadura, ele não tirava o capacete daquelas armaduras medieval. E assim nós temos vivido, irmãs. Assim nós temos vivido. Tem gente querendo participar do devocional aqui. Mocinha, deixa eu fazer aqui o devocional. Senta aí e escuta caladinha junto com as meninas, viu? Desculpa, irmãs. Então, aqui está falando para a gente afiar o machado. Talvez você está usando aí a mesma arma cega e taque labuta, com aquele machado cego, com aquela arma cega, né? Aquela espada que está cega. Troca suas armas, deixa Deus te renovar. E aí está falando que a sabedoria resolve com muito melhor proveito, com muito melhor eficácia. Então, o jardim é o lugar da sabedoria. Lembra que esse texto, os olhos do sábio estão na sua cabeça. Ore isso todo dia, irmãs. Bota a mão na sua cabeça e fala, Senhor, tua palavra está falando que os olhos do sábio estão na sua cabeça. Tá aqui em Eclesiastes, mano. Não sei onde é que tá, não, que eu deixei aí para vocês. Depois vocês procuram aí. Ore isso, porque aí Deus vai te dar clareza. Sabe aquela luta que você tá ali, não sei como é que vai ser, não sei como é que vai ser, e de repente Deus dá uma iluminação assim na sua cabeça e fala, faz assim, minha filha. E aí você fala, meu Deus, como eu não pensei isso antes? Olha como ia ser tão. Eu aqui, né, anos às vezes lutando, e Deus quer nos dar estratégia. Vamos ler Marcos, vamos ver o que Jesus fala de tudo isso, né? O que nos evangelhos fala de tudo isso. Marcos capítulo 6, no versículo 30 a 32. Olha que lindo isso aqui. Voltaram os apóstolos, eles tinham ido, feito um monte de milagre, curado, feito um monte de coisa, e eles voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo que havia feito e ensinado. E Jesus lhe disse, vinde repousar um pouco, vamos à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, foram a sós no barco para um lugar solitário. Olha só que interessante. Olha que coisa linda. Jesus chamando os discípulos, vem,
Vem descansar um pouco. Eles contando empolgado, né? É quase você chegando lá, toda achando que você é o que você faz, né? Aí você chega diante de Jesus, começa. Nossa, porque hoje eu fiz isso, porque hoje eu fiz aquilo, essa semana você ouviu Jesus? Jesus falou assim, minha filha, vem descansar um pouco, né? Ele não estava ali preocupado com o que os apóstolos fez ou fizeram, e aqui está dizendo que os apóstolos não estavam tendo tempo nem de comer. E aí ele está ensinando, olha, se vocês continuarem nesse ritmo, porque o próprio Jesus fazia isso, olha, estou indo ali descansar, estou indo ali para o monte sozinho. Lembra quando ele falou, entrem no barco, vão primeiro, depois eu vou, porque eu vou ficar aqui um pouco no monte, vou orar. Nós precisamos aprender isso, irmã. Se é Jesus que está falando que nós temos que fazer, e ele está nos chamando a isso, vem repousar um pouco, repousar na nossa alma. Vai ter, lógico, do lado natural também. Mas, e esse repousar, esse descansar, isso é desfrutar. É nele, é por ele, é para ele, é nele, com ele, tudo é para ele, irmãs. Vamos desfrutar com ele, nele. E ali nós saímos mais fortalecidas. E aí está falando que eles foram para um lugar solitário. Outra palavra de Jesus aqui, olha que coisa linda. João capítulo 21, do versículo 9. Aqui Jesus já foi morto, ressuscitou, e aí Jesus aparece para os discípulos, né? E olha só, versículo 9. Eles estão pescando, né? Eles voltaram ali a pescar, porque eles ficaram meio perdidos com tudo que está acontecendo e voltaram para a vida deles de labuta. E aí Jesus aparece e fala assim, vamos no versículo 9, não vou ler o texto todo, mas fala assim, ao saltarem em terra, viram ali brasas e em cima tinha peixe e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei-me algum dos peixes que acabaste de apanhar. E foi aquela pesca de 153 peixes, grandes peixes, que fez até romper a rede, debaixo da palavra de Jesus. E vamos aqui no versículo 12. Disse Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é o Senhor, porque eles sabiam que era o Senhor, mas eles estavam tão chocados, né? Veio Jesus, versículo 13, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado. Olha isso, depois de ressuscitado, o que é que Jesus prepara para eles, irmã? Um jantar maravilhoso, ou um lanche, ou... Olha, você chegar e já ter o pão e o peixe na brasa. É isso que o Senhor quer nos ensinar. Olha, minha filha, descansa em mim, confia em mim, eu sou o pão da vida, eu vou fazer, mas aquieta essa sua alma, né? Conheça o caminho do desfrute. Então, irmãs, o que eu quero trazer hoje é isso, aprende a desfrutar de você, aprenda a criar um tempo. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, não sei ainda que dia, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, dessa estrutura, porque às vezes a gente pensa, como então que eu vou fazer, né? Mas o primeiro entendimento é isso. Eu preciso aprender, eu preciso querer, eu preciso ansiar conhecer esse novo caminho. E Deus está chamando esse exército para ser treinada no jardim. Entenda isso, eu quero ser treinada no jardim. É o novo tempo, irmãs, é a nova arma. De tempos em tempos, Deus tem a sua dispensação para aquele século, para aquele tempo. Nós sabemos que nesse tempo, nós vamos precisar disso. Vocês têm visto que é um cansaço muito maior, não só físico, mas mental, emocional. Vocês têm visto o quanto tem tido suicídio, quanto tem tido doença psicossomática. A população, sei lá quantos por cento tem depressão, síndrome do pânico, estresse, remédio para dormir, remédio para ficar acordado, remédio para ansiedade, remédio para tudo quanto é lado. Pessoas infartando jovens, né? Jovens infartando. Ah, mas isso é efeito do Covid, irmã. Eu não sei do que efeito que é, irmã, mas eu sei que eu quero vida plena, vida abundante no Senhor. E nós precisamos dessa saúde no nosso corpo. Então, Deus está nos chamando
para parar para trocar as nossas armas. Vou repetir de novo: ungir seus escudos, trocar suas vestes, se alimentar da presença dele, alimentar de coisas naquela mesa que você nunca imaginou. E desfrutar da sua companhia, pensar em você, cuidar de você, da sua saúde, da sua imagem, do seu bem-estar. Deus se alegra em nos ver bem. Ele se alegra que você pare, que você deguste. Degustar da mulher que você se tornou, desfrutar das suas vitórias. A gente não tem tempo nem para desfrutar das nossas vitórias. Deus acaba de nos dar. Vamos falar aqui, você pegou uma guerra aí e pegou aquele machado ruim que só, né? Que o negócio tá precisando ser trocado, mas você tá lá com a mesma arma. Deus te dá a vitória, né? Com muita custa, você não foi na sua força, Deus pela misericórdia deu a vitória. Nem desfrutar da nossa vitória nós temos desfrutado. O que a gente faz? Vamos começar a clamar, porque tem outro problema aí, Jesus, para nós resolver. Aí lá vai você para o outro problema. Isso é uma distração. Distração. Você não parou nem para descansar, nem para celebrar o que Deus te deu, nós temos celebrado. Então, essa é a palavra de hoje, que vocês possam despertar, que nós possamos despertar. Eu quero despertar cada vez mais. É um caminho que não é fácil, você precisa romper, mas a hora que você rompe, o Senhor te conduz a muito mais. Não tem como Ele te dar muito mais se você não está preparada. Porque o vinho novo rompe o odre. Ele quer transformar água em vinho. Ele quer transformar a sua vida, ele quer que você viva delícias, ele quer que você viva alegria. Vinho fala disso, da alegria, do degustar, mas você precisa apresentar para ele o vaso. Você precisa apresentar o vaso cheio de água. Você precisa ouvir o que ele está falando. Trazei os vasos de água, trazei os vasos, enchei de água. Né? Nós precisamos encher dele mesmo, da palavra dele. E aí nós vamos viver coisas inimagináveis, como a palavra diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então vamos mudar a nossa estratégia. Aprende a desfrutar de você. E comece nessa semana. Segunda-feira é um dia ótimo para você começar a desfrutar de você. Toda hora que você perceber, irmã, que você está correndo, que você está meio desesperada, meio... como nós falamos aqui, já virou já está virando o símbolo da caminhada, né? A Miss Agonia. Toda hora que você vê que você está a Miss Agonia, correndo de um lado para o outro, respira, tá? Vai lá fora, fica 5 minutinhos no sol, sente o sol, agradece, né? Contempla, olha para aquilo que Deus te deu, sabe? Quando você tiver com... Acho que uma das coisas assim que atrai muito é nós sermos gratos. Quando você estiver muito atarefada, ansiosa, cansada, agradece. Agradece porque você tem família para fazer a comida para eles. Agradece porque você tem comida para fazer. Agradece porque você tem criança que tá ali esse menino me dá um tempo. Agradece, porque tudo passa, irmãs. E a gente não está pegando os tesouros escondidos nas fases que a gente está vivendo. Porque, olha, o inimigo, ele é especialista em te distrair. Te distrair. Você tem um filho pequeno, você já quer que ele cresce, você já quer que ele vire adulto, e quando você vê, você vai estar velho, sozinho, e com uma bagagem de arrependimento, porque não soube viver lá atrás. Quando a palavra diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que achemos coração sábio, eu entendi, para mim traduziu agora assim, ó, traduziu assim: ensina-me a desfrutar e a degustar, porque é lá que encontra coração sábio, é lá no jardim que encontra coração sábio. Não é só deixar os dias passar. Então essa é a palavra de hoje, tem uma semana de vitória. Escutem a canção, né? Desfruta, aprenda em espanhol, louve o Senhor em outras línguas e vamos mais uma semana com a graça de Deus. Um beijo, fiquem com Deus.